Oi, galera, tudo bem? Então, tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a representação da natureza na arte. Galera, todo o conteúdo que vai ser passado nesse momento, ele vai ser retomado em sala de aula, então não precisam se preocupar, tá? Em relação à explicação, eu quero que vocês tenham em mãos aí o mapa conceitual que eu já passei e o livro didático de vocês, como material de apoio, ok? Então, galera, de que forma então que a natureza é representada na arte? Ao longo do tempo, os seres humanos imitaram a natureza. Flores e folhas foram utilizadas em estampas de objetos e de tecidos, como relevos arquitetônicos e colunas e fachadas. Muito bem, aqui a gente tem alguns exemplos então de como a natureza está ah, invadindo então esse ramo arquitetônico. Para algumas culturas do Oriente, um jardim é tão valorizado quanto uma obra de arte, e muitos desses artistas se dedicam a criar esses espaços para a contemplação da natureza, que é o caso do jardim do Claude Monet, tá? Na primeira foto ali em cima, essa é uma foto, no caso, né, do jardim como ele está atualmente. Ele existe, tá, gente? E na segunda imagem é a obra que ele pintou desse jardim. Ele foi um grande pintor impressionista, mas a gente já vai ver sobre isso. Já para algumas culturas do Ocidente, o interesse pelas paisagens só surgiu com o espírito romântico, que possuía aspectos e interesses ligados à liberdade, expressão dos sentimentos, atração pelo desconhecido e pela natureza, que arrebataram os artistas do início do século XIX. Pessoal, sobre o romantismo, como ele é um movimento artístico, nós vamos trabalhar ele na próxima aula, ok? Impressionismo foi um movimento artístico que ocorreu na França no século XIV. Caracterizou-se pela pintura ao ar livre e pela representação de efeitos de luz e sombra. Claude Monet voltou, galera. Ele foi um artista muito importante e um dos principais representantes do impressionismo. Ele cultivava plantas das mais variadas espécies no jardim de sua casa no interior da França. Galera, essa obra do Claude Monet foi a obra que deu o nome ao movimento impressionista, tá? Então, o nome dela é Impressão Nascer do Sol. E certa vez ele foi expor essa obra e um crítico chegou para ele, para o grupo de amigos, e falou que eles eram um bando de impressionistas, né? Então, o Monet, né, rindo da situação, que o cara havia xingado ele, né, não foi no bom sentido, ele resolveu nomear o movimento, né, com essas características de impressionismo. Então ele zombou da cara do crítico, né, e saiu por cima ainda. Algumas características do impressionismo, então, galera, são as pinceladas rápidas, a captura do que está acontecendo no momento, da luz e sombra, do horário, né? Como está o sombreamento naquele horário daquele dia, né? Então, onde está a posição do sol e tudo mais. Então, tudo isso era captado rapidamente, por isso que essas obras eram feitas em um curto espaço de tempo. Representação da natureza. Na pintura, a natureza estabeleceu-se como um tema central, quando alguns artistas passaram a considerá-la um local privilegiado. Paisagem natural. Os artistas focaram na relação do ser humano com outras espécies e com o planeta de forma geral. Mais uma obra do Claude Monet, então, galera. Foi a partir desse momento, né, que os artistas passaram a olhar mais para a natureza, a ter esse cuidado maior em representar esse bem que a gente tem, né? Então, o Claude Monet também representou as ninféias que estão lá no jardim dele, né, ainda, em 1916. Então, essa obra também, galera, olha, dá para representar, dá para ver, né, com clareza os detalhes do impressionismo, né? Não os detalhes da obra, porque o impressionismo, uma das suas características é não ter muito a nitidez, não ter os contornos nítidos das figuras, tá? Mas são características do impressionismo. Hélio Melo nasceu no Acre e passou muitos anos trabalhando em um seringal. Ficou conhecido como pintor da floresta. Neste mapa, o artista demonstrou seu percurso pela floresta para sangrar as seringueiras. Seus desenhos e pinturas, algumas vezes feitas com o sumo das folhas, mostram a perspectiva de quem trabalhou
em meio a esse cenário. Então, galera, essa obra, ela representa basicamente isso, os caminhos que ele percorria quando ele estava indo sangrar as seringueiras, né? Então, retirar o látex dessas árvores. A extração do látex por muito tempo foi a base da economia no norte. E atualmente, com a fabricação da borracha sintética, esse comércio acabou diminuindo, infelizmente, né, gente? Então, por um lado, as coisas vão se elevando, vão evoluindo, e por outro, acabam prejudicando outras pessoas, né? Então, com a criação, né, dessa borracha sintética, o comércio do látex, a extração do látex acabou diminuindo. Andy Goldsworthy, 1956. É um artista escocês. Esse artista trabalha com o que está disponível na natureza. No outono, por exemplo, ele utiliza as folhas secas. No inverno, a neve. E assim por diante. Então, ele utiliza o que tem disponível na natureza naquele momento para criar as suas obras. Já que suas obras são efêmeras, ou seja, elas duram pouco tempo, que também são conhecidas como land art, ou seja, são obras feitas com elementos da natureza. O artista registra suas obras por meio da fotografia, tá? Então ele cria suas obras com esses elementos da natureza que são efêmeras, ou seja, não irão durar por muito tempo. Então ele registra essas obras por meio da fotografia. Beatriz Milhazes. Essa artista sobrepôs guirlandas de flores, mandalas e padrões circulares ornamentais, inspirada em trabalhos artesanais de renda e crochê. A artista carioca entende que sua pintura carrega a beleza natural da cidade do Rio de Janeiro. Beatriz elabora as formas exuberantes das flores, folhas, frutos de maneiras imaginária e sintética. E mandala é uma forma com desenhos geométricos, o termo de origem no sânscrito, e representa a relação harmônica do cosmos. Então, galera, essa artista, ela se baseou nas mandalas, né? Mas também se baseou na beleza do Rio de Janeiro. Então, ela elabora essas mandalas de acordo com alguma característica que ela já viu, né? Relacionada à natureza, com flores, folhas e frutos. Ok? Sebastião Salgado. Trabalhou com o fotojornalismo, posteriormente em projetos próprios, retratou a diversidade da terra e dos povos. O projeto Gênesis 2013 é composto por 250 fotografias que mostram locais ainda não tocados, como desertos, vulcões e selvas e terras geladas. Todas as fotos são em preto e branco. Galera, essa coleção de fotos é muito interessante, tá? Porque ele quis mostrar a natureza. Ele quis mostrar os animais, ele quis mostrar a simplicidade que uma fotografia pode ter e ao mesmo tempo de ser tão bela e conter tanto significado, tá? Então todas essas fotos são em preto e branco. Se vocês quiserem procurar, eu indico, tá? Patrick Fred Puruntatameri. Artista descendente dos povos aborígenes, ou seja, habitantes de um país indígena, no norte da Austrália. Eles empregam pigmentos naturais para fazer pinturas sobre cascas de árvores, para representar a diversidade ecológica do ambiente em que vivem. Então, pessoal, nessa parte também, eles estão utilizando elementos da natureza para fazerem suas obras de arte. Pipilote Rist, 1962. Artista suíça. Na década de 1990, a artista passou a explorar a linguagem do vídeo associada ao som, ao espaço e aos objetos do ambiente, criando uma atmosfera imersiva na qual as pessoas poderiam vivenciar uma experiência sensível completa. Essa artista, galera, vamos combinar que ela é sensacional, né? Então, ela uniu o som, ela uniu o espaço, ela uniu objetos do ambiente e fez com que as pessoas entrassem lá dentro e tivessem experiências imersivas. Então, ou seja, você está cercado por todos os lados pela obra, né? Então, você está recebendo estímulos a todo momento, de todas as formas, ok? Então, isso é o tipo de obra de arte que faz você querer participar. Contextualização. Galera, então, para contextualizar tudo isso, galera, a natureza está aí, ela está sendo representada em obras de arte, ela está sendo contextualizada com tudo isso, né? Então, nós fazemos parte da natureza, nós estamos inseridos nela. E as obras de arte também estão mostrando isso, né? Mas mais antigamente, hoje em dia não tem mais tanto isso. Hoje em dia, a natureza está sendo inserida em outros contextos, como é o caso
da arquitetura e da estamparia de camisetas, né? E então, mas seguindo o mesmo ramo, né? A natureza ainda é um tema bem forte a ser trabalhado, beleza? Tópicos para a próxima aula. O impressionismo, então, que a gente já havia falado, vamos aprofundar um pouquinho mais. O romantismo, então, também vamos ver um pouco mais. A fotografia, a origem e tudo mais. Jardim Botânico de Curitiba. E até a próxima aula. Beijo!